Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindo ao meu canal se você é nova por aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve por favor, eu estou quase chegando a 142 mil seguidores, finalmente nesse canal. Por favor, amigas, vai lá, se inscreve agora e deixa o seu like. Por favor, eu preciso disso, infelizmente eu preciso ficar aqui implorando por like e inscrições no canal, gente. Senão o negócio não funciona, o YouTube não entrega. Gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, mas eu quero dizer que eu tô abafada já. Eu tô abafada, eu já vim lá do trabalho ansiosa pra compartilhar, uma ansiedade boa, uma necessidade, sabe, de conversar sobre isso com vocês. Então, vocês sabem, né? Eu sou sanguínea pentecostal. Não repara se eu ficar brava aqui. Tá bom? Eu quero ler um texto, começar esse vídeo lendo um texto da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 5, eu acho, ao 3. Do 1 ao 3, diz assim: No entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão a devassidão desses homens. Não é pouca gente não. Não é pouca gente, muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com palavras enganosas. Há muito tempo estão condenados e a sua destruição não tardará. Pois bem, gente, às vezes eu recebo mensagens lá no meu Instagram assim: Rafa, ouve esse vídeo, Rafa. Vê esse Reels, Rafa. O que tu acha? Rafa, o que tu acha disso? Rafa, eu tô confusa. Me explica isso aqui que essa pessoa tá falando. Tô confusa. E eu, quando tenho tempo, respondo, ou às vezes até esqueço de responder. Me perdoem, eu não consigo dar atenção pra todo mundo. Mas, normalmente eu respondo e digo o seguinte: se te trouxe confusão, se você ficou confusa, se algo em você não testificou no seu espírito, você ficou meio assim, não entendi, tá confuso, tá estranho, sabe quando o negócio assim, não desce, uma coisinha ou outra, não desce. Gente, não ouça essa criatura. Para de seguir. Se te trouxe confusão mais do que clareza, significa que não é evangelho, que não é Jesus. Por quê? Porque o evangelho é simples. Jesus é simples. A palavra é simples. Jesus falava de forma simples. Só faltava desenhar com as parábolas dele. Ele falava de forma clara. O evangelho é claro, é objetivo. A palavra, ela vai te edificar, ela vai te consolar, ela vai te exortar, ela vai te confrontar. Agora, te deixar confusa, não vai. Não vai. Se está te deixando confusa, se a pessoa que você ouve está te deixando confusa, te deixando encasquetada com coisas, com assuntos que não era para estar encasquetada, porque Paulo fala sobre isso, se eu não me engano é Paulo, nas cartas dele, ele diz: não fica perdendo tempo com discussões inúteis sobre regras, sobre é armeniano, é não sei o que ano, para. Ai, discussões judaicas, leis judaicas,
se a igreja vai subir antes da tribulação, depois da tribulação. Ai, meu Deus, meu Deus. E muito mais discussões que não precisa ficar perdendo tempo com isso. Não que você não possa aprender, tem que aprender sim, tem que aprender, ou tem que ter a sua opinião. Não é pecado você ter a sua opinião sobre esse assunto. A igreja vai passar pela grande tribulação, ou a igreja não vai passar. Isso aí não é pecado, tudo bem querer saber e estudar sobre isso. Agora, a pessoa fala só sobre isso, você entra no Instagram da pessoa, é só sobre essas discussões, aí você vai nos comentários e tá todo mundo ali se discutindo. Não, não é assim, não, eu não creio dessa forma, não... Para de ser assim se você é assim e foca no evangelho puro e simples de Jesus Cristo. O evangelho fala sobre o amor dele, sobre perdão, fala sobre a graça, fala sobre negar a si mesmo, fala sobre amar o próximo. Meu Deus, fala sobre tantas coisas maravilhosas e simples. Se nós só obedecermos à palavra de Deus, só, leia aqui isso aqui, e obedecer e praticar, nós vamos ter a vida transformada. Nós vamos ter a vida transformada. Agora o que acontece? Hoje, já tô fugindo um pouquinho do assunto, mas tudo vai fluir para o bem. As pessoas querem fórmulas hoje. Os 3 passos para isso, os 3 passos para aquilo. O método para fazer isso acontecer. O método para ser próspero. O método para o casamento é mentoria, é curso, é isso, é palestra, blá, blá, blá. Se você só pegar a palavra e praticar a palavra e meditar, você vai ser próspero em tudo. Deus disse isso para Josué. Se você meditar nas minhas palavras de noite, você vai ser próspero em tudo que fizer. Se você ter a palavra aqui no seu coração, na sua mente, você vai ser próspero. Eu deixei de seguir tanta gente. Pastoras, líderes, ótimas comunicadoras, pessoas assim queridas, fofas. Sabe assim aquele feed perfeito? Sabe aqueles stories fofos, aquela pessoa tão querida, tão simpática, mas começou a falar abobrinha. Ai! Tchau. Deus abençoe, querida. Eu paro de seguir, eu paro de acompanhar. Começou a misturar Jesus e mais alguma coisa, como se a obra da cruz não fosse suficiente. Não, é Jesus, mas você também precisa fazer esse jejum aqui judaico, lá do tempo do catatal, do EPA, pra você ter uma virada de chave nessa área. Pronto, tô ficando brava. Eu lembrei de uma coisa, há uns meses atrás, eu participava de um grupo de umas amigas queridas, que eu tava ajudando elas na liderança de um grupo online de mulheres. Então eu participava do grupo da organização desse grupo de mulheres. E ali as minhas amigas, tal, conversavam, a gente tinha o grupo que era só nosso, mas no privado, e a gente compartilhava coisas ali do nosso coração, etc. Era uma coisa mais privada. E aí, de repente, uma das minhas amigas, continua minha amiga, tá, gente? Ela posta um jejum, um link de uma profeta, apóstola, pastora, que iria começar um jejum para virar uma chave na sua vida. E esse jejum, o povo judeu que faz, porque o judeu faz não sei quantos dias esse jejum, e aí não pode isso e pode aquilo no jejum. Eu fiquei assim, amiga, olha só, nós não somos judeus, ok? Você não é judia, querida. Você é cristã, é Jesus. É Jesus. O evangelho da graça, que Paulo disse, o evangelho da graça. Meu Deus, Paulo ficou tão bravo, mas ele ficou tão bravo em uma de suas cartas, que agora eu não lembro, que as pessoas estavam misturando o evangelho com a lei, a velha aliança com a nova aliança, e colocando regras judaicas no meio. Paulo ficou bravo. Ele ficou bravo. Acha essa carta aí no Google, que agora eu não lembro. Mas eu falei, amiga, você é judia? Você é judia? Amiga, essa pastora, me desculpa, tá fora da casinha. Deus me perdoe. Eu falei, escrevi lá, amigas, preste atenção nas coisas que você vê na internet e nas pessoas que você acompanha. Por favor,
Tá tudo fora. Esse jejum, primeiro que é judeu, é coisa de judeu, se é que é, né? E uma heresia, uma mistureba. Aí entrei no perfil da profeta, apóstola, pastora, blá, 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 mentora, blá. Uma confusão, umas coisas, uma mistureba, uma gororoba misturada. Eu disse, amiga, desculpa, mas para. Falei, não segue isso aí. Aí no particular veio outra amiga e disse, amiga, eu também achei que aquilo ali, ó, não desceu, mas tá bom. Ok. Passou-se um tempo, poucos meses atrás, essa dita cuja pastora, mentora, apóstola, romana, blá, 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 estava viralizou numa página de teologia honesta, teologia verdadeira, né? Que expõe falsos profetas, falsos mestres, heresias. E essa pastora, mentora, blá, 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 tava lá nessa página e eles pegando vídeos dela e mostrando as heresias absurdas que ela falava de jejum e oração, mas tudo assim, uma coisa que nada a ver. Aí o que eu fiz? Eu mandei pra minha amiga, pra aquela que mandou o jejum dela, lembrem-se. Falei, olha aí, amiga, mandei no Instagram, dei fordo. Pega. Tais vendo, amiga, como eu tava certa? Ela disse, amiga, tu estava certíssima e eu já não sigo essa pastora há muito tempo. Meu Deus, os meus olhos se abriram. Eu disse, louvado seja Deus. Por quê, querida? A Bíblia fala nesse texto aqui que nós lemos sobre os falsos mestres, falsos profetas. O falso mestre, falso profeta, é todo aquele que distorce a palavra para apoiar o seu ensino. Ela usa um texto, ela usa um versículo e ela distorce para apoiar o seu ensino, a sua ideia, o seu entendimento sobre aquilo. E são pessoas que a interpretação do evangelho que essas pessoas têm não é bíblica, não está de acordo com a palavra de Deus. Então, não necessariamente um falso profeta, um falso mestre, ele vai estar com um microfone na mão, ou ele vai ser alguém de muita influência e voz nas redes sociais. Ele não vai ser um líder, muitas vezes, um pastor, uma pastora, mas é qualquer pessoa que distorce a verdade para apoiar o entendimento, o ensinamento, a ideia da pessoa, entende? Ou vai ser alguém que interpreta de forma errada a palavra. É esse o falso mestre e o falso profeta, a falsa profeta. E é o que mais nós estamos vendo nas redes sociais. Querida, pode ser lindinha, pode ser fofa, pode ter o título de pastora, mentora, apóstola, romana, papa, oreva. Começou a falar besteira, misturar. O espírito de engano está agindo através daquela pessoa. E o apóstolo Paulo, na segunda carta para Timóteo, no capítulo 3, ele fala o que a gente deve fazer. Ele fala duas coisinhas: se afastar dessas pessoas e se apegar à palavra de Deus. A se apegar a bons exemplos de pessoas que têm bagagem, que ensinam a palavra de forma simples, o evangelho de forma simples, que você entende e que confirma no seu espírito. É isso é a verdade. O Espírito testifica dentro de nós, e se não está testificando dentro de você, é porque você está lendo pouco a palavra, você conhece pouco a verdade. E precisa se aprofundar na palavra para não ser enganada. E quando ele diz se afasta, ele diz para Timóteo, se afasta dessas pessoas. Se ele estivesse vivendo nesses dias aqui, ele ia dizer o seguinte: para de seguir. Porque o engano se parece com a verdade. Tem Jesus nas frases, tem Jesus nos stories,
tem versículos bíblicos, parece até que tem, assim, uau, o respeito por Deus, pelas coisas de Deus, parece até que ama, mas não ama. O seu comportamento nega que houve o poder de Deus na vida da pessoa, que a pessoa viveu o poder do evangelho na vida dela. Então o engano é perigoso, é astuto. Por isso Paulo diz: se afasta, para de seguir, para de acompanhar essas pessoas. Porque você pode ser enganada, você pode ser influenciada, você pode começar a crer em coisas erradas, a fazer coisas que nem precisam ser feitas. Jejuns ridículos que não tem na Bíblia, não tem no Evangelho. Não tem no Evangelho. Orações ridículas, mandinga, viver em heresia. Por isso o apóstolo Paulo e outros, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Foge deles, não caminha com ele. Ama, ora, beleza. Mas primeiro espera ver uma libertação completa, uma mudança completa. Porque é perigoso. Como eu falei, às vezes eu queria seguir. Eu gosto tanto dessa pessoa, é tão fofa, é tão legal. Só que tinha esse detalhe, um espírito de engano agindo por trás. Pra acabar, que eu já falei aqui 20 vezes, eu vou ler. Eu não ia falar sobre isso, mas agora eu vou também. Só pra completar. O que é pra te entender o engano, tá? Porque as redes sociais estão cheias mesmo. 2 Timóteo 3. Paulo falando pra Timóteo: saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ali ele dá a lista. As pessoas serão egoístas, desobedientes aos pais, blasfemos, amantes de si mesmo. E ele dá a lista. E aí ele chega aqui no 5. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Embora tenham aparência de devoção a Deus. Essa palavra piedade, eu já falei aqui outras vezes, mas vale a pena falar de novo. A palavra piedade quer dizer devoção a Deus, respeito, reverência, temor a Deus. Então, eles têm aparência de piedade, porque depois ele começa a falar dos falsos mestres e falsos profetas. Então esse texto também está falando sobre falsos mestres, falsos profetas, o espírito de engano que age na vida dessas pessoas. Por isso que elas são chamadas de falsos, porque é o espírito de engano que usa elas para confundir a mente das pessoas e levar as pessoas a viver tudo de menos o evangelho simples e puro de Jesus Cristo. Então ele diz: elas têm aparência, parecem que são devotas a Deus, que têm devoção pelo Senhor, que respeitam, que têm temor, mas negam o seu poder. Em outra versão diz: o seu comportamento, as suas atitudes negam que elas tiveram um encontro com o poder de Deus na vida. Aí eu vou te dar um exemplo, tá? Do que é isso, do engano. É aquele story com a Bíblia, o cafezinho ou o versículo. Aí, no outro story, tá pelada. Tá pelada, tá de top, tá com a bunda, o bumbum, todo retratado com a legging. É isso. Ela fala de Jesus. Nossa, prega tão bem. Mas no outro story, tá de biquíni, na praia com a família. Não, esses dias eu vi uma que assim, eu fiquei, não pode ser. Milhões de seguidores. Prega em igrejas, em conferências. E aí, postou no feed, na praia com a família, ela encostada numa pedra, de biquíni, pra mostrar o que, gente? O corpo esbelto, definido, né, tanquinho, e com a periquita bem ressaltada, o capô do Fusca, assim na pedra. Eu digo, o quê? O quê? O que elas estão ensinando para os nossos filhos e filhas e para essa geração que tá vindo? Que tá tudo bem, que pode. Entende? Que é lindo carregar a Bíblia no braço, de cropped, ir pra igreja pelada, com decotes, com mini saia, com legging retratando até o fiofó. Tu entende? Mas não pode falar, não pode julgar. Se nós não falarmos, o mal se espalha, o mal toma conta.
espírito de engano. Espírito de engano. Preste atenção. Para de seguir. Não importa o quão bonitinha, o quão ótima comunicadora seja. Se tem essa mistura, tá? E essa indecência na vida, ora por ela, clama por essa vida, mas não acompanha, porque vai te influenciar. Daqui a pouco é você achando que é normal. Você fica olhando. Já contei meu testemunho aqui. Eu segui uma maravilhosa. Segui por anos. Linda. Tudo maravilhoso, uma pessoa criativa, uma pessoa ótima comunicadora. Prega muito bem. De repente, foto de biquíni. Isso há anos atrás, tá? Tava lá de biquíni. Pregando na live. Horas depois, de biquíni. Hora depois, mostrando look, shorts, mini shorts, look do dia, mini shorts, mini cropped. E eu comecei a olhar, ai, mas ela é tão legal, né? Vou continuar seguindo. Ai, mas é tão legal, né? Ai, ela prega tão bem, que palavra maravilhosa ela tem. Continuei seguindo. Daqui a pouco eu tava assim, até que não tem problema, né? Até que não faz mal, olha. Olha que aparência de cheia do Espírito Santo. Ai, gente, me diz uma coisa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai se atentar para as vestimentas? Sério. Porque foi uma das primeiras coisas que Deus começou a trabalhar em mim no passado. Quando eu comecei a me relacionar com Deus com profundidade, com a palavra, ler a palavra e praticar e orar, ter vida com Deus. Uma das primeiras coisas que eu comecei a me atentar, que o Espírito Santo começou a me atentar, foi a minha vestimenta. E aí eu pergunto, se realmente é cheia do Espírito Santo, como que tá andando dessa maneira? Como que é normal esse comportamento? Vocês me entendem que a conta não fecha. Não fecha. Não fecha. E aí, gente, por muito seguir ela e acompanhar, eu já tava assim, eu acho que tá tudo bem, eu acho que não é assim tão pecado. Aí comecei a pensar, acho que eu vou comprar um biquíni. Vou comprar um biquíni pra usar na nossa próxima viagem que a gente vai fazer. Pra Grécia, aqui na Europa, né? Vou comprar? Vou comprar. Não comprei. Graças a Deus o Senhor me socorreu a tempo. Naquela época eu já estava começando a orar mais, a ter mais relacionamento com a palavra. E eu disse o quê? Um dia o Espírito Santo falou comigo, você está sendo influenciada. Espírito de engano. Parece verdade, mas não é. Parece evangelho, mas não é. E aí não comprei o biquíni. Parei de seguir a pessoa. Até hoje, essa pessoa ainda se veste indecentemente. Os decotes aqui, os looks indecentes. E aí a pessoa diz, não, tem que dar tempo para a pessoa se converter mais, Deus fazer a obra. Claro que tem que dar tempo. Agora, eu não vou dar a vida inteira. O evangelho é o poder de Deus. Quando a pessoa tem realmente um encontro com o evangelho, não demora muito, ela começa a ser transformada. Nós temos exemplos. Karina Bach, aquele Yudi, ou Oreva, esqueci o nome dele direito, a esposa, era cantora de funk, se não me engano, mudou. A Karina Bach só postava foto de biquíni. O corpo dela era o trabalho dela. Ela só vendia whey e marcas, roupas de academia. Ela negou tudo. Quando ela teve um encontro com Jesus, ela começou a se relacionar com a palavra. Olha as roupas dela hoje. Tudo soltinha, decente, linda, maravilhosa. E continua decente.
O evangelho é o poder de Deus. Se não houve uma transformação na vida da pessoa, me desculpa, ela não teve encontro com o evangelho, tá? Ela teve encontro com outra coisa, mas com o evangelho que não foi. Ai, pronto, desabafei, gente. Entrego essas palavras em nome de Jesus. Vou sair daqui como se nada tivesse acontecido. Eu vou postar e sair correndo. Mas vocês entenderam? Vocês entenderam? Escreve aqui no comentário, por favor. Eu quero saber a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários a opinião de vocês. Deixa um like, me segue, por favor. Me ajuda a chegar a 142 mil, 145, 200 mil. Se você acha que eu mereço, se inscreve aqui no meu canal. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.